dando continuidade aos vídeos que eu venho postando, relacionamento com a nossa mãe. Hoje eu venho trazer sobre o que a constelação trabalha, pede, e não só a constelação, outros ensinamentos. Honrar a mãe. E eu me recordei de um atendimento que eu fiz, de uma pessoa que veio uma vez e ela não compreendeu muito bem o movimento da constelação familiar. Por quê? Ela trouxe alguns problemas de relacionamento com a mãe dela. Dentro da interpretação dela, a mãe dela tinha um comportamento tóxico, considerado que a sociedade, o que alguns ensinamentos trazem como narcisista. Então ela falou, como que eu ia dizer, a pessoa que eu vi fazendo a constelação, tudo, pedindo para eu dizer, querida mamãe, eu te honro, sou grata e etc e tal. E aquilo chocou essa pessoa. Ela falou, eu tenho dor, minha mãe foi uma narcisista, minha mãe era tóxica, minha mãe me batia, minha mãe fazia isso e etc e tal. Como que eu vou dizer, querida mamãe, sou grata, fazer a reverência, que é um dos movimentos que, quando há uma reconciliação com nossa mãe, com um ancestral, por gratidão, nós fazemos uma reverência. E essa pessoa falou, eu não tenho condições, eu não vou fazer isso com uma mulher que me prejudicou. E eu compreendi muito bem a fala, porque ainda havia dentro dessa pessoa que eu atendi uma criança muito ferida, uma criança que foi muito machucada. E para nós, estou falando de mim também, como criança, a gente vê nossa mãe como uma heroína, como uma pessoa que tem que fazer o melhor por nós. E entender que uma mãe, às vezes, tem uma postura, um comportamento que não é saudável, para essa criança é muito difícil. E nós vamos para uma vida adulta, porém fica ali atrás uma memória do que se passou. E dentro de uma constelação, chegar para fazer a constelação e já ter esse movimento de reverenciar, querida mamãe, eu sou grata e etc e tal, choca realmente. Por isso é muito importante um entendimento maior do que é o movimento sistêmico, para não ter essa reação. E o que eu gosto muito de trazer? Lembrando um outro atendimento que eu tive, a pessoa também veio com a dor da rejeição, do abandono, a mãe não queria, e parece que a pessoa, não me recordo muito bem, foi criada por outra pessoa, e não me recordo se era da família, enfim. E nós colocamos no campo, essa foi uma constelação presencial, aí a gente colocou no campo. A mãe dessa pessoa a amava tanto, tanto, porém, ela era autista. Essa mãe era autista. E essa filha não sabia, não foi revelada a essa filha que a mãe era autista. Então a mãe engravidou. Aí vamos olhar, uma mãe autista. Então vamos pegar também uma mãe que vem de uma situação de drogadição, ou alcoolismo, ou veio de uma família, uma ancestralidade que a tratou de uma forma que o que ela aprendeu, e até por se proteger, enfim, só ela, às vezes nem ela, mas vamos lá, só ela
sabe o que a leva a ter uma postura de, muitas vezes, narcisista, controladora, manipuladora, tóxica. E a gente só vai entender o que leva essa mãe a ser assim, olhando lá atrás o que aconteceu. E sim, é possível porque eu já tive a oportunidade de atender questões que revelou o que trouxe essa mãe a agir assim. Então, o que eu gosto muito de trazer para as pessoas que eu atendo? Independente se a mãe vem de uma situação de drogadição, de alcoolismo, ou um comportamento que é chamado de narcisista, tóxico e etc e tal, ou até essa mãe autista. E, nossa, foi muito lindo, essa mãe tinha tanto amor, mas ela não pôde ficar com a filha, porque não tinha, uma pessoa autista não tem condições de realmente cuidar de um filho. E eu falo bem assim, você viu a condição da tua mãe? Você hoje, sendo adulta, você acredita que uma mãe autista, uma mãe que vem de outras dores, de outras situações, teria condições de cuidar de você? Aí a pessoa fala, não. Pois é, não teria. E isso não quer dizer que essa mãe não te amou e não te ama. E ficou muito visível quando foi feita a constelação da mãe autista, o amor que aquela mãe tinha. E eu sempre digo assim, essa mãe, mesmo tendo um comportamento, uma realidade não tão com recursos, né, com recursos para estar cuidando dessa criança, você é fruto do melhor dessa mãe. Mesmo sendo, vamos pegar o exemplo da mãe autista, mesmo sendo autista, com poucas condições, ela disse sim para ser tua mãe. Ela te gerou. E ao te gerar, você é a melhor parte dessa mãe. Você não nasceu com autismo, você está aqui, você tem uma vida toda. E você é a melhor parte, é o divino dessa mãe. Você não é a pior parte, que é o que nós chamamos de pior, que são os recursos limitados dessa mãe, mas você é o melhor dela. E o que quer dizer honrar a mãe, mesmo tendo uma mãe com situações adversas? É eu abraçar a vida, é eu abraçar esse divino dessa mulher que muitas vezes não teve condições psicológicas e emocionais. Porém, ela disse sim, sim para gerar uma vida. E o melhor dela, o divino dela, o divino que habita nela, foi possível gerar a mim, gerar os filhos. Então é abraçar esse divino, abraçar essa vida e, se possível, olhar para a mãe, mesmo nas condições adversas. Ok, minha mãe? Hoje eu entendo que você não teve condições, ou não teve recursos, ou sabe lá qual que é a situação. Mas por amor à vida que você me deu, eu vou fazer o meu melhor. E aí sim entra a gratidão. Muito obrigada. Uma reverência não para o comportamento, que às vezes é tóxico. Para o comportamento eu falo, ó, isso eu deixo com você, isso é teu, é a tua condição. Isso eu deixo com você, mas eu pego para mim, coloco aqui no meu coração o melhor que veio. E a isso eu honro. Isso eu honro e eu vou para a vida. Então honrar a mãe significa isto. Pegar o melhor que veio, o divino que veio, a vida que veio dessa mãe. Coloca aqui no coração e com isso, com essa força, eu vou para a vida. Agora, o que não é saudável para mim, eu deixo com a senhora, minha mãe. Então, isso é honrar mãe. O que não é saudável, eu deixo com ela. Não é acolher ou dizer sim, aceitar
o que eu entendo que veio de negativo. O negativo eu deixo com ela. Eu só pego o divino, a vida. E sim, vou para a vida. E eu indo para a vida, eu estou honrando. E quando eu faço isso, a vida também se abre para mim. E é só fazer a minha parte.